Quando um homem que tinha o mundo nas mãos perde tudo em questão de segundos, descobrimos quem realmente se importa com ele. Esta é a história de como um barão milionário, dono de fazendas inteiras no interior de São Paulo, viu sua vida virar do avesso após um acidente que o deixou paralítico da cintura para baixo. Família, amigos, até mesmo funcionários que juravam lealdade eterna simplesmente desapareceram quando ele mais precisou de apoio. Mas às vezes, quando tudo parece perdido, surge alguém inesperado para nos mostrar que ainda existem pessoas de coração puro neste mundo. E o que aconteceu entre este homem orgulhoso e uma enfermeira humilde vai mexer profundamente com suas emoções. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Roberto Augusto de Almeida Prado acordou naquela manhã de março de 2022, como sempre fazia há 45 anos, olhando pela janela do quarto principal da Fazenda Santa Helena, contemplando os milhares de hectares que se estendiam até onde a vista alcançava. Cafezais ondulados, pastagens verdejantes ponteadas pelo gado zebu e, ao longe, as chaminés das usinas de beneficiamento que trabalhavam sem parar. Descendente de uma das famílias mais tradicionais do interior paulista, Roberto construíra um império agropecuário que rendia milhões por ano. Suas fazendas espalhavam-se por 5 municípios da região de Ribeirão Preto, empregando mais de 500 pessoas diretamente. Era respeitado, temido e admirado em igual medida pelos fazendeiros vizinhos, políticos locais e empresários do agronegócio. Naquela manhã específica, Roberto tinha uma reunião importante com investidores japoneses interessados em seus grãos de café especiais. Vestiu o terno italiano que mandava buscar diretamente em Milão, ajustou a gravata de seda e desceu para o café da manhã servido pela governanta Dona Conceição, que trabalhava na família há mais de 20 anos. "Bom dia, seu Roberto", cumprimentou a senhora de 60 anos, servindo o café coado na hora em xícara de porcelana inglesa. "O carro já está pronto para levá-lo até a cidade. O motorista disse que o trânsito está bom hoje." Roberto apenas acenou, absorto nos números que revisava no tablet. Lucros, projeções, cotações internacionais. Sua mente calculava constantemente novos negócios, expansões, aquisições. Não havia tempo para conversas desnecessárias, mesmo com funcionários leais como Dona Conceição. Às 8 horas em ponto, subiu no Mercedes-Benz blindado dirigido por seu Geraldo, motorista de confiança há 15 anos. A estrada de terra batida que conectava a sede da fazenda à rodovia principal estava em perfeitas condições. Roberto fazia questão de mantê-la impecável, como tudo em suas propriedades. "Hoje vai ser um grande dia, seu Geraldo", comentou Roberto, conferindo mais uma vez os documentos da negociação. "Se fecharmos este contrato com os japoneses, vamos dobrar nossa exportação nos próximos 2 anos. O motorista sorriu pelo espelho retrovisor. "O senhor sempre consegue fechar os melhores negócios. É por isso que está onde está." Foram as últimas palavras que Roberto ouviria como um homem fisicamente íntegro. 3 quilômetros antes de chegarem à rodovia, um caminhão carregado de soja perdeu o controle numa curva, tombou e bloqueou completamente a pista. Seu Geraldo teve apenas 2 segundos para tentar desviar. O impacto foi devastador. O Mercedes-Benz, mesmo sendo blindado e equipado com os melhores sistemas de segurança, não resistiu à colisão lateral contra a árvore centenária que crescia na margem da estrada. O estrondo do metal retorcido ecoou por quilômetros, assustando os pássaros e fazendo o gado correr em pânico pelos pastos vizinhos. Seu Geraldo teve sorte. Os airbags frontais o protegeram, resultando apenas em ferimentos leves e um susto terrível. Mas Roberto, sentado no banco traseiro direito, recebeu todo o impacto na região da coluna lombar quando a lateral do carro foi esmagada contra o tronco da árvore. O barulho dos ossos se partindo foi abafado pelo rangido do metal, mas a dor lancinante que atravessou seu corpo como uma lâmina em brasa foi imediata e insuportável. "Seu Roberto! Meu Deus, seu Roberto!" gritava seu Geraldo tentando se virar para socorrer o patrão. Sangue escorria pela testa do motorista, mas sua preocupação estava toda voltada para o homem que jazia imóvel no banco traseiro, com os olhos arregalados de dor e terror. Roberto tentou se mexer,
e a realidade o atingiu como um segundo impacto. Não sentia absolutamente nada da cintura para baixo. Suas pernas, que sempre o carregaram com segurança pelos campos e corredores de suas fazendas, agora pareciam pertencer a outra pessoa. Eram apenas peso morto, objetos estranhos ligados ao seu corpo por acidente. Não consigo mexer as pernas, murmurou Roberto com voz embargada, uma lágrima rolando pelo rosto machucado. Geraldo, não consigo sentir nada. O resgate chegou em 20 minutos, mas pareceram 20 horas. Os bombeiros precisaram usar equipamentos especiais para cortar as ferragens e retirar Roberto do veículo destruído. Durante todo o processo, ele manteve a consciência, sentindo cada solavanco da maca, cada curva da ambulância no caminho para o hospital, cada palavra sussurrada pelos paramédicos, que pensavam que ele não estava ouvindo. Lesão medular completa. Muito provável que seja permanente. No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, os melhores neurocirurgiões da região se reuniram para avaliar o caso. Tomografias, ressonâncias, raios-x, todos os exames confirmaram o diagnóstico temido. Fratura-luxação de L1 e L2 com secção completa da medula espinhal. Roberto Augusto de Almeida Prado, aos 45 anos no auge de sua carreira e fortuna, jamais voltaria a andar. A notícia do acidente se espalhou rapidamente pelos círculos sociais e empresariais da região. Roberto era uma figura conhecida. Suas fazendas geravam empregos, seus negócios movimentavam milhões. Suas festas de fim de ano reuniam a elite local. Nas primeiras semanas após o acidente, o hospital ficou lotado de visitas. Empresários, políticos, fazendeiros vizinhos, todos apareciam para demonstrar solidariedade. "Fique tranquilo, Roberto", dizia o prefeito da cidade, apertando sua mão com força teatral. "Vamos fazer uma oração especial na próxima missa dominical." O deputado federal da região prometia emendas para melhorar o atendimento médico especializado. Os colegas do Sindicato Rural falavam em campanhas de apoio e doações para pesquisas sobre lesões medulares. Mas Roberto percebia algo estranho nessas visitas. As pessoas falavam com ele de forma diferente, tom condescendente, como se estivessem conversando com uma criança ou alguém mentalmente incapacitado. Evitavam mencionar negócios, contratos, planos futuros. As conversas giravam sempre em torno do acidente, da recuperação, de como ele estava se sentindo. "Doutor, preciso saber a verdade completa", disse Roberto ao neurocirurgião-chefe numa consulta particular. "Existe alguma possibilidade, mesmo mínima, de eu voltar a andar?" Dr. Eduardo Martins, homem experiente e direto, ajustou os óculos antes de responder. "Roberto, vou ser franco com você porque sei que prefere a verdade. A lesão foi completa na altura de L1 e L2. Isso significa que os nervos responsáveis pela movimentação e sensibilidade das pernas foram totalmente seccionados. Com a tecnologia atual, não há reversão possível." A palavra "definitivo" ecoou na mente de Roberto como uma sentença de morte. Não era apenas sobre andar, era sobre tudo que sua vida representava. Como poderia inspecionar suas fazendas numa cadeira de rodas? Como manteria a autoridade diante de funcionários e parceiros comerciais? Como continuaria sendo o Roberto Augusto de Almeida Prado, que todos conheciam e respeitavam? 3 meses após o acidente, Roberto recebeu alta médica e voltou para a fazenda Santa Helena numa ambulância adaptada. A casa teve que ser modificada às pressas. Rampas de acesso, banheiro adaptado, elevador para o segundo andar. Tudo isso custou uma pequena fortuna, mas dinheiro não era problema. Pelo menos não ainda. O que se tornou problema foi a gradual mudança no comportamento das pessoas ao seu redor. Os negócios importantes começaram a ser decididos sem sua consulta direta. Seu sócio majoritário, Carlos Henrique, passou a tomar decisões unilaterais para não incomodar Roberto durante sua recuperação. Os funcionários falavam com ele com pena disfarçada. E o pior de tudo, sua própria família começou a se afastar. Roberto nunca havia se casado nem tido filhos. Aos 45 anos, dedicara toda a sua energia à construção do império empresarial, deixando relacionamentos sempre em segundo plano. Sua família próxima consistia em 2 irmãos mais novos, Paulo e Marina,
e diversos primos que se beneficiavam diretamente ou indiretamente de sua generosidade ao longo dos anos. Paulo, de 42 anos, era advogado em São Paulo e sempre teve uma relação complicada com Roberto. Crescera na sombra do irmão mais velho, ouvindo constantemente comparações desfavoráveis. Por que você não pode ser mais como seu irmão Roberto? Era Paulo quem cuidava dos aspectos legais dos negócios da família, mas sempre se ressentia de nunca ter autonomia real nas decisões. Marina, a irmã caçula de 38 anos, morava no Rio de Janeiro com um marido empresário e 2 filhos pequenos. Sempre fora a protegida de Roberto, que financiou seus estudos no exterior, seu casamento luxuoso e até mesmo o apartamento em Ipanema onde vivia. No entanto, Marina nunca demonstrara verdadeira proximidade emocional com os irmãos. Via Roberto mais como um banco pessoal do que como família. Nos primeiros meses após o acidente, tanto Paulo quanto Marina fizeram várias visitas à fazenda. Demonstravam preocupação, perguntavam sobre os cuidados médicos, ofereciam apoio emocional. Mas Roberto, com sua experiência em ler pessoas durante anos de negociações empresariais, percebia que algo não estava certo. Havia conversas sussurradas que paravam quando ele se aproximava na cadeira de rodas. Havia olhares trocados entre os irmãos que não incluíam ele. Paulo, disse Roberto numa tarde de junho, quando encontrou o irmão conversando baixo com Marina na varanda da casa. Precisamos conversar sobre os negócios. Tenho algumas ideias para a expansão da área de grãos que quero discutir com você. Paulo hesitou visivelmente antes de responder. Roberto, você não acha que deveria focar na sua recuperação primeiro? Deixa os negócios comigo por enquanto. Você já fez demais por todos nós ao longo dos anos. Era exatamente esse tom condescendente que Roberto mais odiava. Minha cabeça está funcionando perfeitamente, Paulo. O problema são as pernas, não o cérebro. Marina interveio com o que julgava ser gentileza. Irmão, ninguém está questionando sua capacidade mental, mas você passou por um trauma terrível. É natural que precise de um tempo para se adaptar à nova realidade antes de voltar a se preocupar com o trabalho. Nova realidade. A expressão soou como uma bofetada no rosto de Roberto. Era como se todos já tivessem aceito que ele se tornara uma pessoa diferente, diminuída e incapaz de continuar sendo quem sempre foi. O que Roberto não sabia era que Paulo e Marina vinham conversando há semanas sobre a situação da família e dos negócios. Para eles, o acidente do irmão mais velho não era apenas uma tragédia pessoal. Era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. Marina, você tem que entender a situação, argumentava Paulo durante uma ligação telefônica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Roberto sempre controlou tudo com punho de ferro. Nunca tivemos voz ativa real nos negócios da família. Agora, pela primeira vez em nossas vidas, temos a chance de assumir o controle. Marina, inicialmente hesitante, foi sendo convencida pelos argumentos do irmão. Mas Paulo, ele ainda está lúcido. Não podemos simplesmente tomar suas empresas. Não é tomar, Marina. É proteger o patrimônio da família. Você acha que Roberto, numa cadeira de rodas, vai conseguir manter o mesmo nível de administração? Os concorrentes já estão de olho, esperando qualquer sinal de fraqueza para atacar nossos contratos. A conversa evoluiu ao longo de várias semanas. Paulo, como advogado, conhecia perfeitamente os aspectos legais envolvidos. Sabia que uma pessoa com deficiência física não podia ser declarada incapaz apenas por isso, mas também conhecia brechas e estratégias que poderiam ser utilizadas em caso de necessidade. O importante é convencê-lo a assinar uma procuração geral, explicou Paulo para Marina durante uma visita à fazenda. Com poderes plenos para administrar os negócios enquanto ele se recupera. Depois, gradualmente, vamos assumindo mais responsabilidades até que se torne natural ele ficar afastado das decisões operacionais. Marina sentia um desconforto ético com o plano, mas a perspectiva de finalmente ter acesso direto à fortuna da família falou mais alto. Seus filhos estudavam em escolas caríssimas. O marido precisava de capital para expandir seus próprios negócios, e o apartamento em Ipanema, embora luxuoso, era apenas alugado. E se ele desconfiar? Perguntou Marina. Por isso precisamos ser cuidadosos e parecer sempre preocupados com seu bem-estar, respondeu Paulo.
Vamos sugerir que ele precisa de descanso, que merece curtir a vida depois de tanto trabalho, que nós podemos cuidar das partes chatas dos negócios para ele. O que Paulo e Marina não esperavam era que Roberto, mesmo numa cadeira de rodas, continuasse com os mesmos instintos aguçados que o tornaram um empresário de sucesso. Ele percebia cada conversa interrompida, cada olhar cúmplice, cada sugestão aparentemente inocente sobre dividir responsabilidades ou ter mais tempo para si mesmo. Roberto sempre acordara cedo, às 5:30 da manhã, religiosamente. O acidente não mudou esse hábito, embora agora o processo de sair da cama fosse infinitamente mais complicado e humilhante. Precisava usar os braços para mover as pernas mortas, transferir-se para a cadeira de rodas com cuidado para não cair e tomar banho sentado num banco adaptado. Cada manhã começava com uma lembrança brutal de sua nova condição. Naquela manhã de agosto, 6 meses após o acidente, Roberto acordou mais cedo que o usual por volta das 5 horas. A casa estava em silêncio completo, exceto pelos sons distantes dos primeiros funcionários começando o trabalho nos estábulos. Foi então que ouviu vozes vindas do escritório no andar térreo, vozes que reconheceu imediatamente como sendo de Paulo e Marina. Precisa assinar os documentos hoje mesmo, dizia Paulo numa voz baixa, mas que o silêncio da madrugada tornava audível. O contador já preparou tudo. Com a Procuração-Geral podemos começar a reorganizar a estrutura societária das empresas. Roberto parou de respirar por um momento. Aproximou a cadeira de rodas da escada, tentando ouvir melhor sem fazer barulho. Você tem certeza de que isso é legal? Perguntava Marina com o tom de quem queria ser convencida mais uma vez. Completamente legal, respondeu Paulo com a confiança de quem conhecia as leis. Ele está assinando por vontade própria. Não estamos forçando nada. É apenas uma medida de precaução para proteger os negócios da família enquanto ele se adapta à nova situação. E se ele quiser cancelar a procuração mais tarde? Aí vamos ver se é realmente necessário tomar medidas mais definitivas. Um exame psiquiátrico pode ser solicitado por familiares preocupados com o estado mental de uma pessoa que passou por trauma grave. Depressão pós-acidente é muito comum, e depressão severa pode ser considerada incapacidade temporária para decisões financeiras importantes. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Seus próprios irmãos estavam planejando tomar controle de sua fortuna e, se necessário, declará-lo mentalmente incapaz. A traição não poderia ser mais completa ou dolorosa. Mas e se ele desconfiar do que estamos fazendo? Insistiu Marina. Por isso precisamos manter as aparências, continuar visitando, demonstrar carinho, perguntar sobre sua saúde. Enquanto ele se sentir amado e apoiado pela família, não vai suspeitar de nada. Roberto recuou silenciosamente da escada com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido por toda a casa. Voltou para o quarto num estado de choque total. Em poucos meses, perdera não apenas a capacidade de andar, mas também estava prestes a perder sua família e sua fortuna. Nos dias que se seguiram à descoberta da traição, Roberto mudou completamente. Tornou-se silencioso, arredio, desconfiado de qualquer gesto de carinho dos irmãos. Quando Paulo chegou com os documentos da procuração, Roberto simplesmente disse que precisava pensar melhor sobre o assunto. Roberto, é só uma formalidade, insistiu Paulo, tentando manter o tom casual. Vai facilitar tudo para nós administrarmos os negócios enquanto você foca na sua recuperação. Eu disse que preciso pensar, repetiu Roberto com frieza, que cortou a conversa pela metade. Paulo e Marina se entreolharam, percebendo que algo havia mudado. Roberto não estava mais o irmão carinhoso e confiante dos primeiros meses após o acidente. Estava alerta, desconfiado, quase hostil. A partir daquele dia, as visitas dos irmãos ficaram menos frequentes e mais tensas. Eles perceberam que Roberto não assinaria a procuração facilmente. Então, começaram a fase 2 do plano, isolá-lo socialmente para depois questionarem sua estabilidade mental. Ele está ficando paranoico, comentou Paulo com amigos em comum, em conversas que inevitavelmente chegavam aos ouvidos de Roberto. O acidente afetou mais do que só as pernas. Está desconfiando de todo mundo, até da própria família. Marina fazia a sua parte no Rio de Janeiro,
espalhando preocupações sobre o estado mental do irmão. Estou muito aflita com Roberto. Ele mudou completamente. Não quer mais falar sobre negócios, fica isolado naquela fazenda, mal recebe visitas. Acho que está entrando em depressão severa. Os efeitos dessa campanha foram devastadores. Os poucos amigos verdadeiros que Roberto tinha começaram a se afastar, julgando que ele realmente estava com problemas psicológicos e não sabendo como lidar com a situação. Os sócios comerciais passaram a negociar diretamente com Paulo para não incomodar Roberto em sua condição delicada. Até mesmo os funcionários da fazenda começaram a tratá-lo diferente. Dona Conceição, a governanta leal, passou a falar com ele como se fosse uma criança. Seu Roberto, o senhor comeu direitinho hoje. Precisa se alimentar para ficar forte. Seu Geraldo, o motorista que sobrevivera ao acidente, evitava conversas sobre o assunto e falava apenas sobre o tempo ou sobre amenidades. Em menos de um ano após o acidente, Roberto Augusto de Almeida Prado se encontrava completamente isolado. Rico em dinheiro, mas pobre em relacionamentos humanos genuínos. Poderoso no papel, mas impotente na prática. Dono de um império, mas prisioneiro de uma cadeira de rodas e da própria casa. Foi numa manhã chuvosa de outubro de 2023 que tudo começou a mudar para Roberto. Ele estava no escritório, tentando revisar relatórios financeiros das fazendas, quando ouviu Dona Conceição conversando com alguém na porta da frente. Uma voz feminina, jovem, falava com educação, mas sem subserviência. Bom dia, senhora. Meu nome é Ana Paula Silva. Vim responder ao anúncio para cuidadora domiciliar. Roberto franziu a testa. Não havia feito nenhum anúncio para cuidadora. Aproximou a cadeira da janela do escritório que dava para a entrada principal e viu uma mulher negra de aproximadamente 35 anos, vestindo roupas simples, mas limpas, carregando uma pasta de couro surrado e falando com Dona Conceição. Que anúncio, moça? Perguntou a governanta com confusão evidente. O anúncio no jornal da cidade para cuidar de uma pessoa com deficiência física. Disse para comparecer hoje pela manhã para a entrevista. Roberto imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Paulo ou Marina haviam colocado o anúncio sem consultá-lo. Mais um passo no plano de tratá-lo como incapaz. A raiva ferveu em seu peito, mas foi substituída pela curiosidade quando ouviu a resposta da mulher à próxima pergunta de Dona Conceição. A senhora tem experiência com esse tipo de trabalho? Sou técnica em enfermagem formada há 12 anos, respondeu Ana Paula com voz firme. Trabalhei 8 anos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 2 anos numa clínica de reabilitação em São Paulo, e nos últimos 2 anos cuidei de 3 pacientes particulares com diferentes tipos de deficiência. Tenho todas as referências aqui na pasta. Roberto continuou observando pela janela. A mulher não parecia intimidada pela grandeza da fazenda ou pela situação. Falava olhando diretamente nos olhos de Dona Conceição, com postura ereta e confiante. Havia algo em sua presença que despertou a curiosidade de Roberto, algo que ele não conseguia identificar imediatamente, mas que o fez querer conhecê-la melhor. Dona Conceição! Gritou Roberto da janela. Peça para a senhora subir até aqui. A governanta hesitou. Desde o acidente, Roberto raramente recebia pessoas estranhas, especialmente sem aviso prévio. Mas havia algo em seu tom de voz que a fez obedecer sem questionar. Minutos depois, Ana Paula Silva batia na porta do escritório de Roberto. Pode entrar, disse ele, ajeitando-se na cadeira e assumindo sua postura mais formal e intimidadora, a mesma que usava em negociações empresariais difíceis. Ana Paula entrou no escritório com passos seguros, mas respeitosos. Roberto observou cada detalhe, a forma como ela fechou a porta cuidadosamente atrás de si, como seus olhos rapidamente avaliaram o ambiente sem demonstrar intimidação ou impressão exagerada com a riqueza evidente, e principalmente como ela o cumprimentou. Bom dia, Sr. Roberto. Meu nome é Ana Paula Silva. Não foi coitadinho, não foi como o senhor está se sentindo. Não foi o tom de pena que Roberto aprendera a odiar. Foi um cumprimento direto, profissional, de igual para igual. Roberto sentiu algo que não experimentava há meses. Respeito genuíno. Eu não fiz nenhum anúncio procurando cuidadora.
disse Roberto de forma direta, testando a reação dela. Ana Paula não pareceu desconfortável. Imagino que tenha sido algum familiar preocupado com seu bem-estar, então. É comum isso acontecer, mas posso aproveitar que estou aqui para explicar como funciona meu trabalho, caso seja do interesse do senhor. Sente-se, disse Roberto, indicando a poltrona de couro em frente à sua mesa. Enquanto Ana Paula se acomodava, ele a observou com os olhos críticos de empresário. Calculou que ela deveria ter por volta de 35 anos, pele negra, cabelos crespos presos num coque profissional, unhas curtas e limpas, sem esmalte. Roupas simples, mas bem cuidadas, postura confiante, mas não arrogante. Olhar direto, sem pena, nem curiosidade mórbida. Conte-me sobre sua experiência, pediu Roberto. Ana Paula abriu a pasta e tirou alguns documentos. Sou formada em técnico de enfermagem há 12 anos. Trabalhei no Hospital das Clínicas, cuidando de pacientes neurológicos, incluindo muitos casos de lesão medular. Depois, me especializei em cuidados domiciliares, porque acredito que as pessoas se recuperam melhor quando estão em seus próprios ambientes. Roberto folheou os certificados e referências. Tudo parecia legítimo e impressionante. E por que deixou o hospital? Pagavam melhor lá. Porque no hospital você cuida do problema médico, explicou Ana Paula com simplicidade. Em casa você cuida da pessoa inteira. Não é só sobre medicação e fisioterapia. É sobre ajudar alguém a reconstruir sua vida de uma forma nova, mas digna. A palavra digna ressoou na mente de Roberto. Há meses que não se sentia digno de nada. E o que exatamente você acha que pode fazer por mim? Ana Paula o olhou diretamente nos olhos antes de responder. Isso depende do que o senhor quer para sua vida. Se quer apenas alguém para empurrar sua cadeira e lembrá-lo de tomar remédios, existem cuidadoras mais baratas. Mas se quer alguém para ajudá-lo a ser a melhor versão de si mesmo dentro das suas novas condições, posso ser útil. Roberto ficou em silêncio por vários segundos, estudando Ana Paula. Era a primeira vez em um ano que alguém falava com ele sobre ser a melhor versão de si mesmo, ao invés de aceitar limitações ou se adaptar à nova realidade. Qual é o seu salário habitual? Perguntou ele finalmente. Depende das necessidades específicas de cada paciente, respondeu Ana Paula. No meu último trabalho, cuidando de um senhor com sequelas de AVC, recebia R$ 4.000 por mês para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Roberto fez um cálculo rápido. Era um valor justo para os serviços descritos, mas não significava nada para sua fortuna pessoal. E se eu oferecesse 8.000 por mês para trabalhar aqui de segunda a domingo, dormindo na fazenda durante a semana? Ana Paula franziu a testa, claramente surpresa com a proposta. Por que o dobro do valor? E por que tantas horas? O senhor precisa de cuidados médicos intensivos? Não, admitiu Roberto. Fisicamente estou estável, mas preciso de alguém que entenda que não quero ser tratado como inválido mental só porque minhas pernas não funcionam. Ana Paula assentiu devagar, começando a entender a situação real. O senhor está sendo infantilizado pelas pessoas ao redor. Exato. Minha própria família me trata como se eu tivesse perdido a capacidade de tomar decisões junto com a capacidade de andar. E o senhor quer que eu seja uma espécie de testemunha da sua competência mental? Perguntou Ana Paula com perspicácia. Roberto sorriu pela primeira vez em meses. Entre outras coisas, sim, mas principalmente quero alguém que me ajude a provar para mim mesmo que ainda posso ter uma vida produtiva e independente. Ana Paula consultou uma agenda pequena. Posso começar na segunda-feira que vem, mas tenho algumas condições. Quais? Primeira, não vou mentir para sua família ou médicos sobre seu estado de saúde, mesmo que seja para protegê-lo. Minha ética profissional não permite isso. Roberto acenou respeitando a honestidade. Segunda, se em algum momento eu perceber que o senhor realmente precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica, vou sugerir e insistir que procure tratamento. Justo. Terceira, quero autonomia para organizar sua rotina de cuidados, exercícios e atividades. Sei que o senhor está acostumado a dar ordens, mas neste aspecto precisará confiar no meu conhecimento profissional. Roberto hesitou apenas um momento antes de concordar. Era a primeira vez em décadas que alguém estabelecia condições para ele.
Mas, paradoxalmente, isso o fez sentir mais respeitado do que qualquer adulação que já havia recebido. Aceito suas condições, disse Roberto, estendendo a mão para um aperto formal. Quando podemos começar? Segunda-feira, às 7 da manhã, respondeu Ana Paula, apertando sua mão com firmeza. Vou trazer algumas coisas minhas para o quarto que me for destinado e uma lista de exercícios que podemos implementar gradualmente. Após Ana Paula sair, Roberto ficou sozinho no escritório pela primeira vez em meses, sentindo algo parecido com esperança. Não sabia se ela seria capaz de ajudá-lo realmente, mas pelo menos teria alguém que o via como pessoa capaz, ao invés de vítima incapacitada. Ana Paula chegou pontualmente às 7 da manhã de segunda-feira, carregando uma mala simples e uma sacola com equipamentos que Roberto não conseguiu identificar. Dona Conceição a conduziu até um dos quartos de hóspedes no andar térreo, que havia sido preparado especialmente para ela. Bom dia, Sr. Roberto, cumprimentou Ana Paula, quando encontrou com ele na sala de jantar. Como foi sua noite de sono? Era uma pergunta profissional, mas Roberto percebeu que ela realmente queria saber a resposta. Não estava apenas sendo educada. Dormi mal, admitiu Roberto. Acordo várias vezes durante a madrugada. Isso é normal em pessoas com lesão medular, explicou Ana Paula, servindo café para si mesma sem cerimônia. O corpo ainda está se adaptando aos novos padrões neurológicos. Podemos trabalhar algumas técnicas para melhorar a qualidade do sono. Roberto ficou surpreso com a naturalidade dela. Ana Paula não pedia licença para se servir. Não demonstrava intimidação com a grandeza da casa. Não falava com ele como se fosse de cristal. Era profissional, mas não subserviente. Qual é o programa para hoje? Perguntou Roberto. Primeiro preciso avaliar sua condição física atual, disse Ana Paula, consultando um bloco de anotações. Depois vamos estabelecer uma rotina básica de exercícios para manter e melhorar sua força nos membros superiores. À tarde gostaria de conhecer as instalações da fazenda para entender melhor seu ambiente de trabalho. Sabe o ambiente de trabalho? O senhor ainda administra os negócios da fazenda, não é? Perguntou Ana Paula com naturalidade. Roberto hesitou. Há meses não se envolvia ativamente na administração, deixando tudo nas mãos de funcionários e do sócio Carlos Henrique. Mas a forma como Ana Paula perguntou, dando por certo que ele continuava trabalhando, o fez sentir como se fosse não apenas possível, mas esperado. Parcialmente, respondeu Roberto honestamente. Então precisamos criar condições para que essa participação seja total, disse Ana Paula simplesmente. Uma cadeira de rodas não deveria impedir um empresário de ser empresário. Nos primeiros dias com Ana Paula, Roberto descobriu uma rotina que não conhecia há mais de um ano. Propósito. Ela acordava às 6 da manhã, preparava um café reforçado e o acordava às 6:30 com uma energia contagiante. Bom dia, Sr. Roberto. Hoje temos fisioterapia, revisão dos relatórios da fazenda e uma ligação com o pessoal do frigorífico às 2 da tarde. A fisioterapia que Ana Paula implementou não era apenas exercícios mecânicos. Ela explicava cada movimento, por que era importante, quais músculos estavam sendo fortalecidos e como isso afetaria sua independência no longo prazo. Estes exercícios para tríceps e ombros vão melhorar sua capacidade de transferir-se da cadeira para a cama sem ajuda, explicava enquanto o auxiliava com os pesos. E estes para o core vão melhorar sua postura e reduzir dores nas costas. Mas foi na questão dos negócios que Ana Paula realmente surpreendeu Roberto. No terceiro dia, ela apareceu com um laptop e uma impressora portátil. O que é isso? Perguntou Roberto. Equipamentos para transformar este quarto em um escritório móvel, respondeu Ana Paula. Se o senhor vai voltar a trabalhar ativamente, precisa de ferramentas adequadas. Roberto assistiu Ana Paula organizar uma estação de trabalho completa ao lado de sua cama. Laptop conectado a um monitor maior, impressora, telefone sem fio, organizadores de documentos. Tudo ao alcance de alguém sentado numa cadeira de rodas. Como você sabe tanto sobre organização de escritórios? Perguntou Roberto. Meu pai era contador, explicou Ana Paula sem parar de organizar os equipamentos. Quando ele desenvolveu artrite severa nas mãos, ajudei a adaptar o escritório dele para que continuasse trabalhando. Aprendi que deficiência não é desculpa para improdutividade.
É apenas questão de encontrar novas formas de fazer as mesmas coisas. Roberto ficou em silêncio, processando não apenas as palavras, mas a filosofia por trás delas. Ana Paula não via sua condição como limitação permanente, mas como desafio temporário que requeria soluções criativas. Agora, disse Ana Paula ligando o laptop, me mostre esses relatórios da fazenda que o senhor mencionou. Vamos ver o que precisa da sua atenção. Era a primeira vez em meses que Roberto analisava os números reais da propriedade. O que viu o deixou profundamente preocupado. Roberto passou 2 horas analisando relatórios financeiros, planilhas de produção e contratos com Ana Paula ao lado, fazendo perguntas pertinentes e organizando os documentos de forma sistemática. O que descobriu foi pior do que imaginava. Ana Paula, estes números não fazem sentido, disse Roberto, apontando para uma planilha de despesas. Os custos de produção aumentaram 40% em 8 meses, mas a produtividade diminuiu. Isso é impossível com os sistemas que implementamos. Ana Paula examinou os números com atenção, embora admitisse não entender completamente de agronegócio. O senhor acha que pode ser erro de cálculo ou algo mais sério? Muito mais sério, murmurou Roberto, fazendo anotações numa folha. Ou temos problemas operacionais gravíssimos que ninguém me contou, ou alguém está desviando dinheiro da operação. Roberto pegou o telefone e ligou para Carlos Henrique, seu sócio majoritário. A conversa foi tensa desde o início. Carlos, preciso entender esses relatórios de setembro. Os números não batem com nada que conhecemos desta fazenda. Roberto, você está se preocupando à toa, disse Carlos, com o tom condescendente que Roberto aprendera a odiar. Teve alguns ajustes na operação, alguns investimentos em melhorias que ainda não se refletiram na produção. Que melhorias? Ninguém me consultou sobre investimentos de R$600 mil. Cara, você passou por um trauma terrível. Paulo e eu achamos melhor não te incomodar com decisões operacionais, enquanto você se recuperava. Roberto sentiu a raiva ferver no peito. Carlos, eu sou sócio majoritário desta empresa. Tenho 51% das ações. Nenhum investimento pode ser feito sem minha aprovação. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Roberto, talvez seja melhor conversarmos pessoalmente. Você está parecendo meio alterado. Alterado? Repetiu Roberto com voz perigosamente baixa. Sei lá, cara, paranoico. Paulo comentou que você anda desconfiando de todo mundo, até da própria família. Acho que seria bom você conversar com um psicólogo. Roberto desligou o telefone com força suficiente para fazer Ana Paula olhar para ele com preocupação. Problema sério? Perguntou ela. Muito sério, respondeu Roberto. Acho que estão roubando minha empresa e usando meu acidente como desculpa. Ana Paula observou Roberto durante o resto daquela tarde. Via um homem inteligente e lúcido, analisando dados complexos, fazendo perguntas pertinentes e chegando a conclusões lógicas. Não havia nada em seu comportamento que sugerisse paranoia ou instabilidade mental. Senhor Roberto, disse ela no final do dia, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor confia em mim? Roberto a olhou com curiosidade. Por que pergunta? Porque se confiar, posso ajudá-lo a investigar esses números de uma forma que ninguém vai suspeitar. Sou apenas a cuidadora. Posso fazer perguntas inocentes, observar conversas, acessar documentos que estão espalhados pela casa. Roberto ficou em silêncio por um momento. Estava sendo convidado a confiar em alguém que conhecia há apenas uma semana. Mas Ana Paula era a única pessoa que o tratava como adulto capaz há mais de um ano. O que você tem em mente? Perguntou Roberto. Amanhã à tarde, quando o senhor estiver descansando, vou pedir para a dona Conceição me mostrar a casa toda. É normal. Uma cuidadora precisa conhecer o ambiente onde trabalha. Posso aproveitar para ver se há documentos importantes espalhados por aí. Roberto assentiu devagar. E o que mais? O senhor pode me ensinar sobre o negócio da fazenda. Se eu entender como funciona, posso fazer perguntas mais inteligentes quando outros funcionários estiverem por perto. Era um plano simples, mas potencialmente eficaz. Roberto decidiu apostar. Ana Paula, tem uma coisa que preciso contar para você, disse Roberto respirando fundo. Meus irmãos estão tentando tomar controle da minha fortuna. Descobri por acaso uma conversa deles planejando me declarar mentalmente incapaz. Ana Paula não pareceu chocada.
Isso explica por que contrataram uma cuidadora sem consultar o senhor. Exato. Provavelmente esperavam que eu fosse contratar qualquer pessoa que confirmasse que preciso de cuidados especiais por incapacidade mental. Mas contrataram a pessoa errada, disse Ana Paula com um sorriso pequeno, mas determinado. Sim, concordou Roberto. Contrataram alguém que vai me ajudar a provar o contrário. Na manhã seguinte, Ana Paula implementou seu plano com a sutileza de uma profissional experiente. Durante o café da manhã, puxou conversa com Dona Conceição sobre a rotina da casa. Dona Conceição, o senhor Roberto sempre foi muito organizado com os papéis de trabalho? Ah, sim, minha filha, respondeu a governanta. Sempre foi meticuloso. Cada documento no lugar certo, cada conta conferida pessoalmente. Desde pequeno era assim, herdou isso do pai dele. E depois do acidente? Perguntou Ana Paula casualmente. Dona Conceição suspirou. Coitado, ficou meio largado das coisas. Os irmãos dele que começaram a cuidar dos negócios. O seu Paulo mesmo disse que era melhor não incomodar o patrão com essas preocupações. Ana Paula fez anotações mentais. Durante o tour pela casa, pediu para ver o escritório principal, um cômodo suntuoso no primeiro andar, que Roberto não usava mais desde o acidente por causa das escadas. Nossa, que escritório bonito, comentou Ana Paula, examinando as estantes repletas de livros e documentos. Dona Conceição, o senhor Roberto ainda usa este espaço? Não, filha. Depois do acidente, o seu Paulo trouxe uns homens aqui para pegar alguns documentos importantes. Disse que ia organizar tudo num escritório em São Paulo para facilitar. Ana Paula observou as prateleiras meio vazias e gavetas abertas. Era claro que muita documentação havia sido removida recentemente. E o senhor Roberto autorizou isso? Dona Conceição hesitou. Bem, ele estava muito abatido naquela época. Mal saía do quarto. O seu Paulo disse que era melhor assim, que quando o patrão melhorasse, tudo estaria organizado. Naquela tarde, Ana Paula relatou suas descobertas para Roberto. Senhor Roberto, preciso ser direta. Parece que seus irmãos removeram muita documentação importante desta casa sem sua autorização clara. Roberto fechou os punhos sobre as rodas da cadeira. Que tipo de documentação? Dona Conceição mencionou contratos, escrituras, documentos bancários. Disse que foram organizados num escritório em São Paulo. Malditos, murmurou Roberto. Estão consolidando controle físico sobre meus documentos para facilitar qualquer manobra legal futura. Ana Paula consultou suas anotações. Tem mais, conversei com seu Geraldo durante o almoço. Ele mencionou que o senhor Carlos Henrique tem aparecido aqui com frequência quando o senhor está dormindo, sempre acompanhado de outros homens de terno. Fazendo o quê? Reuniões no escritório do primeiro andar. Seu Geraldo disse que duravam horas e que sempre saíam carregando pastas e documentos. Roberto sentiu o sangue ferver nas veias. Estava sendo sistematicamente removido de seus próprios negócios enquanto dormia, literalmente. Roberto passou a noite inteira planejando sua estratégia de contra-ataque. Ana Paula havia provado ser não apenas uma cuidadora competente, mas uma aliada valiosa e inteligente. Na manhã seguinte, ele a chamou para uma conversa séria. Ana Paula, preciso pedir algo que vai muito além das suas obrigações como cuidadora. Estou ouvindo. Quero que você me ajude a recuperar controle dos meus negócios e da minha vida. Mas isso pode ser perigoso. Estamos lidando com milhões de reais e pessoas dispostas a tudo para se apropriar desse dinheiro. Ana Paula o olhou diretamente nos olhos. Senhor Roberto, quando aceitei trabalhar aqui, vi um homem inteligente sendo tratado como inválido mental apenas por estar numa cadeira de rodas. Isso me revoltou. Se posso ajudar a corrigir essa injustiça, conte comigo. Roberto sorriu pela primeira vez desde o acidente, com verdadeira alegria. Então vamos começar. Primeiro passo. Preciso de acesso a informações bancárias atualizadas de todas as minhas contas e empresas. Como vamos conseguir isso sem levantar suspeitas? Roberto pensou por um momento. Você vai me levar até o banco pessoalmente. Como minha cuidadora, é natural que me acompanhe. Vou solicitar extratos completos, alegando que preciso organizar minha documentação fiscal. E se tentarem impedir ou questionar sua capacidade? Por isso você estará comigo.
Uma cuidadora profissional não acompanharia um paciente com problemas mentais a transações bancárias complexas. Sua presença será prova de que estou em pleno gozo das faculdades mentais. Ana Paula assentiu. Inteligente, quando vamos? Hoje mesmo. Mas primeiro preciso te ensinar alguns detalhes sobre meus negócios para que possa fazer perguntas inteligentes, se necessário. Roberto passou a manhã explicando para Ana Paula a estrutura de suas empresas. A fazenda principal, 2 fazendas menores, participações em frigoríficos, contratos de exportação, investimentos em fundos imobiliários. Ana Paula demonstrava uma capacidade impressionante de absorver informações complexas e fazer conexões lógicas. O senhor tem ideia de quanto vale tudo isso junto? Perguntou ela. No papel, algo em torno de 50 milhões de reais, respondeu Roberto. Agora entende por que meus irmãos estão dispostos a me declarar louco? Ana Paula assentiu gravemente. Entendo perfeitamente. E agora entendo também por que precisamos agir rápido. Na tarde daquela quinta-feira, Ana Paula dirigiu Roberto até a agência central do Banco do Brasil em Ribeirão Preto, numa van adaptada, que ele mantinha para emergências médicas. Era a primeira vez que Roberto saía da fazenda desde o acidente, exceto para consultas médicas. Nervoso? Perguntou Ana Paula enquanto dirigia. Não, mentiu Roberto. Só ansioso para descobrir a extensão dos danos. Na agência, Roberto solicitou uma reunião com o gerente-geral, Eduardo Santos, que o atendia há mais de 15 anos. O encontro foi revelador de forma perturbadora. Roberto! Exclamou Eduardo com entusiasmo exagerado. Que bom ver você recuperado. Paulo me disse que você estava bem melhor. Roberto franziu a testa. Paulo esteve aqui? Claro, várias vezes nos últimos meses, cuidando dos seus interesses, ajudando com as movimentações mais complexas. Um irmão dedicado, você tem sorte. Ana Paula observou a tensão no rosto de Roberto e interviu diplomaticamente. Senhor Eduardo, estamos aqui porque o senhor Roberto quer organizar melhor sua documentação fiscal. Poderia nos fornecer extratos detalhados de todas as contas dos últimos 6 meses? Eduardo hesitou visivelmente. Bem, algumas dessas informações são bastante sensíveis. Paulo mencionou que Roberto ainda está se recuperando do trauma e que movimentações financeiras complexas poderiam causar estresse desnecessário. Roberto sentiu a raiva explodir no peito. Eduardo, eu sou o titular das contas. Paulo não tem autorização para tomar decisões sobre o que posso ou não posso saber sobre meu próprio dinheiro. Claro, claro, disse Eduardo rapidamente. Não quis dizer isso. É só que... Bem, Paulo tem procuração para várias operações. Que procuração? Perguntou Roberto com voz perigosamente baixa. Eduardo abriu um arquivo no computador, claramente desconfortável. A procuração que você assinou em junho, dando poderes a Paulo para movimentações bancárias em seu nome. Roberto gelou. Eduardo, eu nunca assinei procuração nenhuma para Paulo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou de Roberto para Ana Paula, depois de volta para Roberto, com uma expressão de pânico crescente. Roberto, você não se lembra de ter assinado? Foi logo depois do acidente. Paulo disse que você estava medicado, mas lúcido. Eduardo, disse Roberto com autoridade que fez o gerente se encolher na cadeira. Traga-me essa procuração agora mesmo e quero ver cada movimentação que foi feita com base nela. O que Roberto descobriu nos próximos 40 minutos mudou completamente sua compreensão da situação. A procuração era real, sua assinatura estava autenticada em cartório, mas Roberto não tinha nenhuma lembrança de ter assinado o documento. Eduardo, quando exatamente eu teria assinado isso? Eduardo consultou o arquivo. 15 de junho de 2022. Paulo trouxe você aqui pessoalmente. Disse que você estava saindo do hospital pela primeira vez e queria resolver algumas questões burocráticas. Roberto fechou os olhos, tentando lembrar. Junho havia sido um período muito nebuloso. Ele tomava medicamentos fortes para a dor. Estava emocionalmente devastado. Mal conseguia processar informações básicas. Era perfeitamente possível que Paulo o tivesse trazido aqui e o convencido a assinar documentos para facilitar as coisas. Quais foram as movimentações feitas com base nesta procuração? Perguntou Ana Paula, tomando o controle da conversa quando percebeu que Roberto estava abalado demais para continuar.
Eduardo imprimiu vários extratos bancários. Ana Paula os examinou com atenção crescente, fazendo anotações numa folha separada. Senhor Roberto, disse ela após alguns minutos, precisa ver isso com atenção. Os números eram devastadores. Nos últimos 4 meses, haviam sido transferidos mais de 12 milhões de reais das contas pessoais de Roberto para contas empresariais controladas por Paulo e Carlos Henrique. As transferências eram feitas sempre em valores um pouco abaixo dos limites que exigiriam autorização adicional, uma estratégia claramente calculada para evitar alertas automáticos do sistema bancário. Eduardo, disse Roberto com voz trêmula de raiva, estas transferências foram autorizadas por mim? Não diretamente, mas Paulo sempre trazia justificativas por escrito. Investimentos urgentes, oportunidades de compra de terras, pagamentos para fornecedores, tudo parecia legítimo. Ana Paula continuou examinando os extratos. Senhor Roberto, olhe estas transferências de setembro. 8 milhões de reais foram para uma empresa chamada Agropecuária Futuro Lítda. O senhor conhece esta empresa? Roberto nunca havia ouvido falar da Agropecuária Futuro. Pediu a Eduardo para pesquisar informações sobre a empresa no sistema bancário. O que descobriram foi a peça final do quebra-cabeças, Agropecuária Futuro Lítda. Havia sido aberta em julho de 2022 com Paulo de Almeida Prado como sócio majoritário e Carlos Henrique como sócio minoritário. Era uma empresa fantasma, criada especificamente para receber as transferências fraudulentas. Roberto apoiou a cabeça nas mãos, tentando processar a magnitude da traição. Seu próprio irmão não apenas o estava roubando, havia criado uma estrutura empresarial elaborada para legalizar o roubo. Senhor Roberto, disse Ana Paula suavemente quando saíram do banco, sei que deve estar arrasado, mas precisamos agir rápido. Se eles perceberam que descobrimos o esquema, podem acelerar o processo de transferir ainda mais dinheiro. Roberto estava sentado na van adaptada, olhando pela janela sem ver a paisagem. A traição de Paulo doía mais do que o próprio roubo. Era seu irmão mais novo, alguém em quem confiara cegamente por 45 anos. Ana Paula, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Roberto finalmente. Claro. Por que você está me ajudando? Poderia simplesmente fazer seu trabalho de cuidadora e ficar fora dessa confusão. Por que está se arriscando? Ana Paula parou o carro no acostamento e se virou para olhar Roberto diretamente nos olhos. Senhor Roberto, meu pai ficou numa cadeira de rodas quando eu tinha 16 anos. Acidente de trabalho numa construção. Minha família inteira mudou a forma de tratá-lo. Começaram a falar com ele como se fosse criança, tomar decisões por ele, excluí-lo de conversas importantes. Vi um homem inteligente e capaz de definhar, não por causa da deficiência física, mas por causa da forma como as pessoas reagiram à deficiência. Roberto escutou em silêncio, começando a entender. Jurei para mim mesma que se algum dia pudesse ajudar alguém nessa situação, ajudaria. Quando vi o que estava acontecendo aqui, um homem lúcido sendo tratado como incapaz mental, não consegui ficar neutra. Roberto sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez em mais de um ano que alguém o via como pessoa completa, não como vítima a ser protegida ou explorada. Obrigado, disse ele simplesmente. Não precisa agradecer. Agora precisamos decidir. Vamos lutar ou vamos deixar eles vencerem? Roberto endireitou os ombros na cadeira de rodas e sentiu retornar algo que não sentia há meses. Determinação. Vamos lutar, disse ele. E vamos ganhar. Ana Paula sorriu e voltou a dirigir. Então precisamos de um advogado. E não pode ser qualquer advogado. Precisa ser alguém especializado em crimes financeiros e que não tenha nenhuma ligação com sua família. Roberto pensou por um momento. Conheço alguém. Doutora Márcia Fernandes, do escritório Fernandes em Associados, em São Paulo. Ela me ajudou numa briga judicial com uns fornecedores há 3 anos. É competente e implacável. Perfeito. Vamos ligar para ela hoje ainda. Doutora. Márcia Fernandes atendeu o telefone de Roberto pessoalmente, coisa que surpreendeu até mesmo ele. Havia passado mais de 2 anos desde sua última conversa, mas ela se lembrou dele imediatamente. Roberto, que surpresa receber sua ligação. Como está? Soube do seu acidente, que situação terrível.
Márcia, preciso da sua ajuda numa questão muito delicada. Pode ser que seja um dos casos mais complexos que você já pegou. Estou ouvindo. Roberto explicou toda a situação em detalhes. O acidente, o isolamento gradual, a descoberta das transferências fraudulentas, a procuração que não se lembrava de ter assinado. Márcia fez perguntas pontuais e precisas, demonstrando imediatamente compreender a gravidade da situação. Roberto, o que você está descrevendo configura vários crimes: estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. Estamos falando de uma quantia que pode resultar em prisão para os envolvidos. É o que eu esperava ouvir, disse Roberto. A pergunta é, podemos provar tudo isso? Posso estar aí amanhã de manhã para examinar toda a documentação. Mas já posso adiantar que o fato de você ter procurado o banco por conta própria e descoberto as irregularidades é uma evidência forte de que sua capacidade mental está intacta. Ana Paula, que escutava a conversa ao lado, fez um gesto para Roberto e sussurrou. Pergunte sobre a procuração. Márcia, a procuração que meu irmão usou para fazer as transferências, se eu provar que assinei sob influência de medicamentos ou sem compreender completamente o documento, isso anula a procuração. Absolutamente. Se conseguirmos provar que você estava medicado demais para compreender o que estava assinando, ou que foi induzido a erro sobre o conteúdo do documento, a procuração é nula desde o início, e todas as operações feitas com base nela se tornam fraudulentas. Roberto sentiu uma pontada de esperança. E quanto tempo temos? Eles podem continuar fazendo transferências até resolvermos isso? Primeira coisa que vamos fazer amanhã é conseguir uma liminar, suspendendo imediatamente todos os poderes dessa procuração. Depois vamos solicitar o bloqueio judicial de todas as contas envolvidas no esquema. Após desligar o telefone, Roberto se virou para Ana Paula com expressão determinada. Agora sim estamos entrando na guerra de verdade, disse ele. E estamos prontos para ela, respondeu Ana Paula. Mas precisa se preparar psicologicamente. Seus irmãos vão reagir de forma muito agressiva quando descobrirem que você descobriu o esquema deles. Roberto assentiu. Podem até tentar me declarar mentalmente incapaz para anular qualquer ação legal que eu tomar. Por isso, disse Ana Paula, vamos precisar de evidências irrefutáveis de sua competência mental. E eu tenho uma ideia sobre como conseguir isso. Qual é a sua ideia? Perguntou Roberto. Ana Paula tirou uma pequena câmera digital da bolsa. Vamos documentar tudo. Cada conversa importante, cada decisão inteligente que você tomar, cada demonstração de competência mental. Se tentarem alegar que você está incapaz, teremos evidências audiovisuais provando o contrário. Roberto ficou impressionado com a perspicácia dela. E também podemos gravar conversas com Paulo e Carlos Henrique quando eles aparecerem aqui. Exato. Mas temos que ser cuidadosos para não infringir nenhuma lei. No Brasil, você pode gravar conversas das quais participa sem avisar os outros participantes. Roberto passou o resto da tarde organizando documentos que ainda estavam em seu poder e preparando perguntas específicas para fazer à advogada no dia seguinte. Ana Paula o auxiliava, mas também observava cada movimento dele, filmando discretamente momentos em que ele demonstrava raciocínio complexo e capacidade de análise. Senhor Roberto, disse ela durante uma pausa, posso fazer uma observação? Pode. Você está mais alerta e energizado hoje do que em qualquer momento desde que comecei a trabalhar aqui. É como se tivesse reencontrado um propósito. Roberto parou de revisar documentos e refletiu sobre as palavras de Ana Paula. Era verdade. Pela primeira vez em mais de um ano, sentia-se útil, produtivo, mentalmente desafiado. Não era mais apenas uma vítima passiva das circunstâncias. Sabe o que é mais irônico? Disse Roberto. Paulo e Marina acharam que me destruiriam ao tentar me roubar. Mas, na verdade, me deram de volta a razão para lutar. Naquela noite, Roberto dormiu melhor do que havia dormido em meses. Pela manhã, acordou antes do alarme, com a mente já planejando estratégias para o encontro com doutora Márcia. Ana Paula encontrou-o na cozinha às 6 da manhã, tomando café e organizando papéis numa mesa improvisada. Bom dia, Sr. Roberto. Vejo que está ansioso para o dia de hoje. Estou, admitiu Roberto. Pela primeira vez desde o acidente, sinto que posso controlar meu próprio destino. E pode mesmo, disse Ana Paula, servindo café para si.
mas precisa se preparar para a possibilidade de que seus irmãos descubram que você está investigando. Eles podem tomar medidas desesperadas. Como se fossem palavras proféticas, naquele momento, o telefone da casa tocou. Dona Conceição atendeu na cozinha e veio até onde estavam. Seu Roberto, é o seu Paulo. Diz que precisa falar com urgência. Roberto e Ana Paula se entreolharam. Roberto acenou para Ana Paula, indicando que ela deveria ficar por perto para ouvir a conversa. Alô, Paulo, disse Roberto, tentando manter a voz neutra. Roberto, que bom conseguir falar com você, estou preocupado. Eduardo do banco me ligou dizendo que você esteve lá ontem fazendo perguntas sobre movimentações financeiras. Está tudo bem? Roberto sentiu o sangue ferver, mas controlou a voz. Estou organizando minha documentação fiscal, Paulo. Por que isso seria preocupante? Não é preocupante, irmão. É só que... Bem, você sabe como são essas coisas burocráticas. Podem ser confusas e estressantes. Se precisar de alguma informação, é só me ligar que eu explico tudo. Na verdade, Paulo, já consegui as informações que precisava, inclusive sobre a agropecuária Futuro. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Roberto podia quase ouvir o pânico na respiração do irmão. A agropecuária Futuro? Disse Paulo finalmente, com voz que tentava soar casual. Ah, sim, é um investimento que fizemos. Uma oportunidade excelente que surgiu e precisava de decisão rápida. Interessante, disse Roberto. Não me lembro de ter autorizado o investimento de 8 milhões de reais numa empresa da qual nunca ouvi falar. Outro silêncio tenso. Roberto, você autorizou sim. Talvez não se lembre por causa dos medicamentos que estava tomando na época. Mas conversamos sobre isso várias vezes. Roberto fez sinal para Ana Paula, que discretamente ligou a câmera para gravar a conversa. Paulo, preciso que você venha aqui hoje ainda. Temos várias questões para esclarecer sobre essas movimentações financeiras. Claro, irmão. Vou aí no final da tarde. E Roberto? Sim, não se preocupe com essas questões burocráticas. Está tudo sob controle. Você só precisa focar na sua recuperação. Depois que desligou, Roberto se virou para Ana Paula com expressão sombria. Ele vem aí hoje, e pelo tom da voz, está desesperado. Perfeito, disse Ana Paula. Vamos estar prontos para ele. Doutora Márcia Fernandes chegou à fazenda às 10 horas da manhã, dirigindo um sedã preto e carregando 2 pastas enormes. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, terno social impecável e óculos que davam ar de extrema competência profissional. Roberto, disse ela, cumprimentando-o com um aperto de mão firme. Você está com ótima aparência para alguém que passou pelo que passou. Obrigado, Márcia. Esta é Ana Paula Silva, minha cuidadora e, posso dizer, minha parceira nesta investigação. Márcia examinou Ana Paula com olhar profissional. A senhorita que descobriu as irregularidades. Ajudei o senhor Roberto a organizar as informações que ele já suspeitava, corrigiu Ana Paula diplomaticamente. Excelente, disse Márcia. Vamos ver o que temos aqui. As 3 horas seguintes foram intensas. Márcia examinou todos os documentos, extratos bancários, a procuração questionável e até mesmo as filmagens que Ana Paula havia feito de Roberto, demonstrando competência mental. Roberto, disse Márcia finalmente, tenho boas e más notícias. Comece pelas más. A procuração é tecnicamente válida. Foi assinada na presença de testemunhas e autenticada em cartório. Mesmo que você estivesse medicado, seria difícil provar que não tinha discernimento no momento da assinatura. Roberto sentiu o coração apertar. Mas, continuou Márcia, as boas notícias compensam. Primeiro, as transferências feitas com base nessa procuração ultrapassaram em muito os poderes concedidos no documento. Paulo só tinha autorização para movimentações ordinárias, pagamentos de fornecedores, salários, despesas operacionais. Transferências de milhões para empresas nas quais você não tem participação configuram abuso de procuração. Ana Paula se inclinou para a frente. E isso é crime? Crime grave. Apropriação indébita qualificada. Segundo, a criação da agropecuária Futuro, especificamente para receber essas transferências, caracteriza a organização criminosa para lavagem de dinheiro. Roberto sentiu esperança renascer no peito. O que podemos fazer imediatamente?
Já preparei os documentos, disse Márcia, abrindo uma das pastas. Vamos protocolar 3 ações simultâneas. Primeira, revogação imediata da procuração com efeito retroativo. Segunda, bloqueio judicial de todas as contas da Agropecuária Futuro. Terceira, ação de ressarcimento contra Paulo e Carlos Henrique. E quanto tempo isso vai demorar? A liminar para bloqueio das contas pode sair ainda hoje, se conseguirmos uma audiência de urgência. O resto vai demorar alguns meses, mas o importante é paralisar imediatamente qualquer nova transferência. Naquele momento, Ana Paula olhou pela janela e viu um carro se aproximando pela estrada da fazenda. Senhor Roberto, seu irmão chegou. Paulo entrou na casa com a confiança de quem ainda acreditava controlar a situação. Vestia terno caro, carregava uma pasta de couro e trazia consigo Carlos Henrique e outro homem que Roberto não reconheceu. Roberto! Exclamou Paulo com entusiasmo falso. Como está se sentindo? Trouxe o Carlos e o Dr. Messias, um psiquiatra especialista em trauma pós-acidente. Achamos que seria bom você conversar com ele. Roberto permaneceu sentado na cadeira de rodas, mas Ana Paula e doutora Márcia se posicionaram ao seu lado como uma barreira protetora. Paulo, antes de qualquer conversa, preciso esclarecer algumas questões sobre movimentações financeiras que descobri ontem. Paulo olhou rapidamente para Carlos Henrique, depois para o homem apresentado como psiquiatra. Roberto, não acha que seria melhor você descansar? Essas questões burocráticas podem ser muito estressantes. Pelo contrário, interveio doutora Márcia com voz cortante. Meu cliente está em perfeito estado mental para discutir seus próprios negócios. Paulo olhou para Márcia como se a visse pela primeira vez. E quem é a senhora? Doutora Márcia Fernandes, advogada do senhor Roberto. E tenho más notícias para os senhores. Roberto sentiu uma satisfação profunda ao ver o rosto de Paulo empalidecer. Carlos, disse Roberto olhando diretamente para seu ex-sócio, pode me explicar por que 8 milhões de reais das minhas contas pessoais foram transferidos para uma empresa da qual não tenho conhecimento? Carlos Henrique começou a suar visivelmente. Roberto, isso foi discutido. Você aprovou? Engraçado, disse Ana Paula, ligando a câmera discretamente. Porque ontem o senhor Roberto demonstrou memória perfeita de todos os outros investimentos que fez nos últimos 2 anos. Só não se lembra deste de 8 milhões. O homem apresentado como psiquiatra se adiantou. Senhor Roberto, sou Dr. Messias. Vim aqui porque sua família está preocupada com sinais de paranoia e desconfiança excessiva. Doutor, interrompeu doutora. Márcia secamente. Espero que tenha trazido autorização judicial para examinar meu cliente, porque sem ela, qualquer avaliação que fizer será inútil legalmente. Dr. Messias hesitou visivelmente. Além disso, continuou Márcia, tenho aqui documentos que comprovam apropriação indébita, abuso de procuração e formação de organização criminosa. Os senhores têm alguma explicação para isso? Paulo tentou manter a compostura, mas Roberto via o desespero crescendo em seus olhos. Márcia, isso é um mal-entendido. Roberto passou por trauma severo. Está confundindo fatos, interpretando mal as informações. Então, disse Roberto com voz firme, vamos esclarecer tudo na justiça. A liminar foi concedida no mesmo dia. Às 5 da tarde, todas as contas da Agropecuária Futuro estavam bloqueadas judicialmente. A procuração de Paulo foi revogada com efeito imediato e Roberto recuperou o controle total sobre suas finanças. Paulo tentou um último recurso desesperado. Peticionou para que Roberto fosse submetido a exame psiquiátrico compulsório, alegando incapacidade mental causada pelo trauma do acidente. Mas a estratégia se voltou contra ele. Doutora Márcia havia preparado cuidadosamente a defesa. Apresentou ao juiz as filmagens de Ana Paula, mostrando Roberto analisando documentos complexos, tomando decisões financeiras sofisticadas e demonstrando raciocínio lógico perfeito. Mais importante ainda, apresentou o fato de que Roberto havia descoberto sozinho as irregularidades financeiras, algo que uma pessoa com deficiência mental seria incapaz de fazer. Meritíssimo, argumentou Márcia durante a audiência. Uma pessoa mentalmente incapaz não seria capaz de identificar um esquema de apropriação indébita tão elaborado. O fato de meu cliente ter descoberto essas irregularidades
é prova irrefutável de sua competência mental. O juiz, Dr. Fernando Carvalho, examinou toda a documentação apresentada e chegou a uma conclusão que Roberto jamais esqueceria. Analisando todos os elementos apresentados, fica claro que o requerente Roberto Augusto de Almeida Prado demonstra plena capacidade mental para administrar seus bens e tomar decisões financeiras. Mais do que isso, demonstra perspicácia acima da média ao identificar e investigar um esquema fraudulento elaborado contra seu patrimônio. Paulo, Carlos Henrique e o falso doutor Messias foram indiciados por apropriação indébita qualificada, formação de quadrilha e tentativa de estelionato. A Agropecuária Futuro foi dissolvida e todos os valores transferidos foram devolvidos às contas de Roberto com correção monetária e juros. Mas a vitória maior para Roberto não foi financeira, foi pessoal. Pela primeira vez desde o acidente, sentia-se completamente respeitado como pessoa adulta e capaz. Ana Paula, disse Roberto na noite após o julgamento, como posso te agradecer por tudo isso? Ana Paula sorriu. Já me agradeceu, senhor Roberto. Me deu a chance de fazer a diferença na vida de alguém que merecia justiça. E agora, vai continuar trabalhando aqui? Ana Paula hesitou por um momento. Se o senhor quiser, sim, mas não mais como cuidadora de alguém incapaz, como assistente pessoal de um empresário que precisa de apoio para administrar um império. Roberto sorriu pela primeira vez em 2 anos com alegria genuína e completa. Aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Quero fazer você minha sócia em uma das fazendas. Você provou ser a pessoa mais leal e competente que conheço. 2 meses após a vitória judicial, Roberto estava sentado em sua cadeira de rodas no escritório principal da fazenda, o mesmo escritório do primeiro andar que não usava desde o acidente. Ana Paula havia supervisionado a instalação de um elevador moderno, transformando o espaço num centro de comando totalmente acessível. Ana Paula, os números de novembro estão excelentes, disse Roberto, revisando relatórios na tela do computador adaptado. A produção de café aumentou 22% desde que reassumimos o controle direto da operação. Ana Paula, agora oficialmente promovida de cuidadora para gerente administrativa, sorriu enquanto organizava contratos na mesa ao lado. É o que acontece quando quem realmente entende do negócio volta a comandar. Roberto observou Ana Paula trabalhando. Nos últimos meses, ela havia demonstrado uma capacidade impressionante para absorver conhecimentos sobre agronegócio. Frequentava cursos online de gestão rural, lia livros técnicos sobre agricultura e fazia perguntas inteligentes que muitas vezes o faziam repensar estratégias estabelecidas há anos. Ana Paula, preciso falar uma coisa séria com você. Ela parou de organizar os documentos e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Estou ouvindo. Quero formalizar nossa parceria, não apenas como funcionária, mas como sócia real do negócio. Ana Paula ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa. Senhor Roberto, isso não é necessário, já me paga muito bem e... Não é sobre dinheiro, interrompeu Roberto. É sobre reconhecimento. Você salvou não apenas minha fortuna, mas minha dignidade. Merece participar dos lucros que ajudou a preservar. Roberto abriu uma gaveta e tirou documentos que havia preparado com doutora Márcia. 15% da Fazenda Santa Helena. Não é um presente. É um investimento numa parceira que provou ser essencial para o sucesso da empresa. Ana Paula pegou os documentos com mãos ligeiramente trêmulas. Roberto, eu não sei o que dizer. Diga que aceita e que vai me ajudar a transformar esta fazenda no maior exemplo de agronegócio sustentável do estado de São Paulo. Ana Paula olhou nos olhos dele e assentiu devagar. Aceito, mas com uma condição. Qual? Vamos criar um programa de emprego para pessoas com deficiência. Quero que esta fazenda seja exemplo não apenas de produtividade, mas de inclusão social. Roberto sorriu. Era exatamente a resposta que esperava de Ana Paula. 6 meses depois, a Fazenda Santa Helena havia se tornado referência regional, não apenas pela excelente produção agrícola, mas pelo programa pioneiro de inclusão de trabalhadores com deficiência que Roberto e Ana Paula implementaram juntos. Senhor Roberto, temos 23 pessoas com diferentes tipos de deficiência trabalhando aqui agora, relatou Ana Paula,
durante a reunião semanal de gestão. E os resultados são impressionantes. Roberto revisava os relatórios com satisfação genuína. João Carlos, um jovem de 25 anos com deficiência auditiva, havia se tornado o melhor operador de equipamentos da fazenda depois de receber treinamento especializado. Maria da Conceição, uma mulher de 40 anos com deficiência visual, trabalhava na classificação de grãos de café usando apenas o tato e superava em eficiência muitos funcionários sem deficiência. O mais importante, continuou Ana Paula, é que mudamos a mentalidade de toda a região. Outras fazendas estão começando a copiar nosso modelo. Roberto assentiu, sentindo um orgulho diferente de qualquer sucesso empresarial anterior. Ana Paula, você percebe que estamos fazendo muito mais do que administrar uma fazenda? Estamos provando que deficiência não é impedimento para a produtividade. É exatamente isso, concordou Ana Paula. E tem algo mais que quero propor. Roberto levantou as sobrancelhas, curioso. Quero que criemos uma fundação. Instituto Roberto Augusto para a Inclusão Social. Vamos expandir este programa para outras propriedades rurais de todo o interior paulista. A ideia era ambiciosa, mas Roberto sentiu imediatamente que era o próximo passo natural. Quanto de investimento inicial você calcula que vamos precisar? 2 milhões de reais para começar. Podemos financiar com parte dos lucros que recuperamos de Paulo e Carlos Henrique. Roberto sorriu ironicamente. Usar o dinheiro que eles tentaram roubar para criar oportunidades para pessoas que enfrentam preconceito, como eu enfrentei. Tem uma justiça poética nisso. Ana Paula sorriu de volta. Tem mesmo. E eu tenho certeza de que vai dar certo. Naquela tarde, Roberto ligou para a doutora Márcia solicitando os documentos legais para a criação da fundação. Era a primeira vez desde o acidente que se sentia completamente realizado. Não apenas como empresário bem-sucedido, mas como pessoa fazendo diferença positiva no mundo. Um ano após conhecer Ana Paula, Roberto acordou numa manhã de março sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Alegria genuína e espontânea. Não era apenas sobre negócios ou conquistas profissionais, era sobre redescobrir prazer nas coisas simples da vida. Ana Paula havia insistido para que ele voltasse a cultivar hobbies e interesses pessoais. Roberto, você não pode ser apenas trabalho, precisa ter uma vida completa. Seguindo a sugestão dela, Roberto voltou a ler literatura, algo que adorava antes do acidente, mas havia abandonado completamente. Redescobriu sua paixão por história brasileira e chegou a escrever alguns artigos para revistas especializadas em agronegócio, combinando perspectivas históricas com análises econômicas contemporâneas. Ana Paula, disse Roberto numa tarde enquanto ela organizava a agenda da semana. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca se casou? Nunca teve filhos? Ana Paula parou de escrever e olhou para ele com expressão pensativa. Quase me casei uma vez, há 5 anos. Mas meu noivo não conseguia aceitar que meu trabalho me obrigava a cuidar de outras pessoas, especialmente homens. Ciúme? Ciúme e preconceito, explicou Ana Paula. Ele achava que mulher que cuida de homem com deficiência estava se rebaixando. Disse que eu deveria procurar um trabalho mais digno. Roberto sentiu uma pontada de raiva. Que idiota! Ana Paula riu. Foi o que pensei também. Por isso terminei o noivado. Roberto hesitou antes de fazer a próxima pergunta, mas decidiu ser direto. E agora? Está interessada em alguém? Ana Paula o olhou diretamente nos olhos por um momento longo e significativo, antes de responder. Estou. E posso saber em quem? Ana Paula sorriu de forma que fez o coração de Roberto acelerar. Num empresário muito teimoso, que demorou mais de 1 ano para perceber que eu não estava aqui apenas por causa do trabalho. Roberto sentiu como se o mundo tivesse parado ao redor dele. Ana Paula, você está dizendo que... Estou dizendo que me apaixonei pelo homem mais corajoso, inteligente e determinado que já conheci. Um homem que enfrentou traição da própria família e ainda assim encontrou forças para reconstruir sua vida e ajudar outras pessoas. Roberto aproximou a cadeira dela e pegou sua mão com cuidado, como se fosse algo precioso demais para ser real. Eu também me apaixonei por você, disse ele baixinho, mas tinha medo de que fosse apenas gratidão ou que você sentisse obrigação.
Ana Paula segurou o rosto dele entre as mãos. Roberto, você me salvou tanto quanto eu salvei você. Me deu a chance de ser mais do que apenas uma cuidadora. Me fez sentir valorizada, respeitada, importante. Eles se beijaram ali mesmo, no escritório da fazenda, cercados de relatórios e contratos, mas sentindo como se estivessem no lugar mais romântico do mundo. 6 meses depois de assumirem publicamente o relacionamento, Roberto começou a planejar algo especial. Queria pedir Ana Paula em casamento, mas de uma forma que honrasse a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Roberto coordenou secretamente com Dona Conceição e seu Geraldo para organizar uma surpresa. Na sexta-feira à noite, disse para Ana Paula que tinham uma reunião importante no campo principal da fazenda para discutir a expansão do programa de inclusão. Quando chegaram ao local em carros separados, Roberto na van adaptada, Ana Paula num jipe da fazenda, ela encontrou algo que jamais esperava: mais de 100 funcionários da propriedade, incluindo todos os trabalhadores com deficiência que haviam sido contratados, organizados em semicírculo ao redor de uma pequena tenda decorada com flores. Roberto, o que é tudo isso? Perguntou Ana Paula, visivelmente emocionada. É uma celebração, respondeu Roberto, dirigindo a cadeira até o centro da roda de pessoas. Uma celebração de tudo que construímos juntos. João Carlos, o funcionário com deficiência auditiva, se adiantou carregando um cartaz feito à mão com a frase "Obrigado por nos dar uma chance". Maria da Conceição trouxe outro cartaz. "Vocês mudaram nossas vidas". Roberto sentiu os olhos marejarem, mas continuou com seu plano. Ana Paula, há 2 anos eu era um homem quebrado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia perdido a fé nas pessoas, na justiça, em mim mesmo. Ana Paula escutava em silêncio, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Você não apenas me devolveu minha dignidade, continuou Roberto. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre perfeição física, é sobre 2 pessoas que decidem enfrentar o mundo juntas, apoiando uma a outra em cada desafio. Roberto tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Ana Paula Silva, você quer se casar comigo? Não com um homem numa cadeira de rodas, mas com um homem que te ama mais do que qualquer coisa neste mundo? Ana Paula não conseguiu responder imediatamente. Estava soluçando de emoção. Finalmente conseguiu falar através das lágrimas. Roberto Augusto de Almeida Prado. Eu aceito me casar com o homem mais extraordinário que já conheci. E aceito especialmente porque você está numa cadeira de rodas. Isso prova que você é um guerreiro que nunca desiste. O campo explodiu em aplausos e vivas. Funcionários que haviam testemunhado a transformação de Roberto choravam abertamente. Dona Conceição gritava, "Viva os noivos!", enquanto seu Geraldo distribuía garrafas de champanhe que tinha escondido na van. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia que se tornou lenda na região. Roberto e Ana Paula decidiram casar-se na própria fazenda, transformando o campo principal num salão de festa ao ar livre para 600 convidados. A lista de convidados contava toda a história da transformação de Roberto. Estavam presentes todos os funcionários da fazenda, médicos que o acompanharam durante a recuperação, doutora Márcia Fernandes e sua equipe jurídica, empresários que voltaram a respeitá-lo depois de conhecer sua história, e principalmente dezenas de pessoas com deficiência que encontraram oportunidades de trabalho através dos programas que Roberto e Ana Paula criaram. Paulo não foi convidado. Estava cumprindo pena de 2 anos em regime semiaberto por apropriação indébita. Marina havia tentado se reaproximar do irmão, mas Roberto deixara claro que não havia perdão para a traição familiar. Tinha aprendido que perdoar não significava necessariamente reatar relacionamentos com pessoas que haviam demonstrado não merecer confiança. Roberto, disse Ana Paula na manhã do casamento, está nervoso? Roberto, impecável num smoking adaptado que havia mandado fazer sob medida, sorriu. Nervoso? Estou ansioso para começar oficialmente nossa vida juntos. A cerimônia foi conduzida por um padre que havia conhecido o casal através do trabalho social da fazenda. Durante os votos, tanto Roberto quanto Ana Paula
Falaram improvisadamente, sem roteiros decorados. Ana Paula, disse Roberto, segurando as mãos dela diante do altar improvisado. Você me encontrou quando eu havia desistido de viver. Me ensinou que força não vem das pernas que nos carregam, mas do amor que carregamos no coração. Prometo ser seu parceiro em cada sonho, seu apoio em cada desafio e seu melhor amigo em cada dia que nos resta viver. Ana Paula, vestindo um vestido simples, mas elegante, que havia escolhido especificamente para combinar com a naturalidade da cerimônia ao ar livre, respondeu: Roberto, você me mostrou que heroísmo não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Ensinou-me que o verdadeiro amor enxerga alma, não limitações. Prometo estar ao seu lado em cada batalha, celebrar cada vitória e construir com você um futuro onde outras pessoas como nós possam encontrar esperança. Quando o padre os declarou marido e mulher, os aplausos duraram mais de 5 minutos. O campo inteiro vibrava com energia de celebração genuína, não apenas de um casamento, mas de uma vitória sobre todas as circunstâncias que tentaram separar aquele casal. 2 anos após o casamento, Roberto e Ana Paula estavam sentados na varanda da casa principal da fazenda, observando o movimento intenso que se tornara rotina. Ônibus chegando com visitantes de outros estados interessados em conhecer o programa de inclusão, jornalistas documentando o sucesso do Instituto Roberto Augusto, funcionários com diversos tipos de deficiência trabalhando com autonomia completa nos campos. Ana Paula, disse Roberto, folheando uma revista que trazia reportagem de capa sobre a fazenda com o título O Milagre da Inclusão no Campo. Você imagina que chegaríamos até aqui quando me encontrou pela primeira vez? Ana Paula, agora com 38 anos e grávida de 5 meses do primeiro filho do casal, acariciou a barriga enquanto respondia. Imaginava que você tinha potencial para se recuperar. Não imaginava que juntos transformaríamos a vida de tantas pessoas. Roberto olhou para os números impressionantes que haviam alcançado. 240 pessoas com deficiência, empregadas em 15 fazendas parceiras, 3.000 famílias impactadas indiretamente pelo programa, reconhecimento nacional como modelo de inclusão social no agronegócio. O melhor de tudo, disse Roberto, é que nossa história provou uma coisa fundamental. Qual? Que as únicas limitações reais que enfrentamos são aquelas que permitimos que outras pessoas imponham sobre nós. Minhas pernas podem não funcionar, mas minha capacidade de amar, trabalhar, sonhar e construir nunca teve nada a ver com capacidade de andar. Ana Paula segurou a mão do marido e sorriu. E nosso filho vai crescer sabendo disso desde o primeiro dia de vida. Roberto acariciou a barriga da esposa, sentindo uma emoção profunda. Vai crescer numa família onde deficiência é apenas uma característica, não uma definição. Onde o que importa é caráter, determinação e amor. Naquele momento, Dona Conceição apareceu na varanda carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Seu Roberto, Dona Ana Paula, disse a governanta com carinho genuíno. Chegou uma carta do Ministério da Agricultura. Parece ser coisa importante. Roberto abriu a correspondência oficial e leu em silêncio com expressão de surpresa crescente. Ana Paula, fomos convidados para receber uma medalha presidencial de mérito social. O programa da Fazenda foi escolhido como modelo nacional de inclusão. Ana Paula riu de alegria. De um homem que a própria família considerava incapaz a exemplo nacional de superação e inclusão social. Roberto guardou a carta e olhou para o horizonte onde o sol começava a se pôr sobre os campos verdejantes da Fazenda Santa Helena. Sabe o que é mais incrível em toda essa história? O quê? O acidente que parecia ter destruído minha vida, na verdade me levou à vida que eu realmente deveria ter. Uma vida com um propósito maior do que apenas ganhar dinheiro. Uma vida ao lado da mulher que me ama verdadeiramente. Uma vida onde posso fazer diferença real no mundo. Ana Paula se inclinou e beijou o marido suavemente. E estamos apenas começando, meu amor. O melhor ainda está por vir. Enquanto o sol se punha sobre a Fazenda Santa Helena, Roberto Augusto de Almeida Prado e Ana Paula Silva de Almeida Prado permaneceram na varanda, planejando o futuro de sua família e sonhando com as próximas batalhas que enfrentariam juntos. Desta vez, não contra preconceito ou traição,
mas a favor de um mundo mais inclusivo e justo para todas as pessoas. Esta é a história de como duas pessoas extraordinárias provaram que o amor verdadeiro não enxerga limitações físicas, enxerga possibilidades infinitas. Roberto e Ana Paula nos ensinam que nossa verdadeira força não está em nosso corpo, mas em nossa determinação para superar qualquer obstáculo quando temos alguém especial ao nosso lado. Se esta história tocou profundamente seu coração, se você acredita que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade e respeito, deixe seu comentário contando qual momento mais te emocionou. Sua participação nos motiva a continuar trazendo histórias que celebram a força incrível do espírito humano. Um grande abraço e lembre-se sempre, nossas limitações só são reais se permitirmos que sejam. O amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Até a próxima história inspiradora.